Está começando o podcast Saúde Todo Dia News, o seu podcast que não tem contraindicação, sempre com um especialista trazendo dicas úteis e essenciais para o seu dia a dia. E quando a gente fala de saúde, a gente fala também sobre visão, sobre enxergar bem. E é para falar sobre esse tema que eu recebo hoje aqui a Laura Fabili, que é técnica ótica. Olá, Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom que você aceitou o nosso convite. E eu quero começar falando um pouquinho da sua carreira nessa área, que você começou muito cedo, com 15 anos. Conta um pouco da tua história. Resumidamente, né? Se deixar... Pode, a gente tem tempo. Então, comecei realmente muito jovem a trabalhar. Até então, não imaginava o que era e fui o que tinha, fui fazer. Uhum. O que me impressionou foi realmente a minha habilidade com pessoas e até então com vendas, né, na área comercial. Uhum. E o que me fez me apaixonar pelo segmento óptico foi a minha primeira chefe, a nome dela era Sueli, e ela ficou encantada na forma como as pessoas se agradavam comigo. E ela falava: Laura, você conseguiu observar que as pessoas não compram os óculos por conta dos óculos, elas compram por você? Olha só. E eu sempre muito carente, né? Filha mais velha de uma penca de criança. Eu gostei de ouvir aquilo, né? Claro. E até então os atendimentos eram esporádicos, porque eu entrei para fazer outra coisa. Uma pessoa tão jovem naquela muito época jovem. não poderia vender óculos. Quem ia confiar, né? Sim. Mas eu vendia. Vendeu, olha que maravilha. Como é importante um bom mentor na vida profissional, né? Uma pessoa que te fale uma palavra de incentivo, às vezes vai definir a carreira da sua vida, né? Foi o que aconteceu com você, né? Um incentivo. Graças a Deus, sou muito grata a isso. Porque realmente eu me apaixonei. Eu acho que um dos motivos principais pelo qual a gente vive aqui é o que a gente pode fazer de melhor pelo outro, né? Sim. E eu consegui isso, consegui me encontrar no segmento e encontrar ali tanto o que eu gosto de fazer, o que consegue me manter juntando ali a um propósito mesmo de vida. Legal. Explica pra gente, Laura, o que faz exatamente uma técnica óptica? Muita gente tem dúvida, né? Nossa, a maioria, né? Inclusive, algumas pessoas acreditam que quando entram numa ótica bem conceituada, obviamente já vai estar sendo atendida por uma pessoa técnica. Mas esse é o maior desafio do nosso segmento, mesmo porque não tem profissionais suficientes, né? Então você entra numa ótica, de repente tem 45 anos, mas aí você entra, você fica perdido. Você sai de lá com mais dúvidas do que entrou. E para cuidar de um bem tão precioso, né? Que vai definir tua segurança, teu conforto, se você vai ter ou não dores de cabeça no final do dia. Sim, a gente está falando de saúde, isso define muito a questão de saúde. A tua visão, a tua cuidade visual e o teu investimento vai depender ali desse técnico. Por quê? Porque ele vai entender tudo que tem por trás. Você compra uma teoria, você passa o cartão e sai sem nada. É verdade. E muitas vezes você sai sem saber ao menos o nome da lente que foi te vendida. Sim, porque depois passa primeiro por um oftalmologista. Exato. Que te dá números. Isso. Daí, como você falou, chega numa ótica, você sai... O oftalmo vai te dar a receita médica e vai ter a refração. E o dever do técnico em óptica é analisar a refração, unir a tua escolha, a tua necessidade e te indicar o melhor possível para a tua necessidade. Existem uma infinidade de possibilidades, tecnologias. Sim. E a gente precisa entender que o atendimento correto vai fazer com que você saia bem atendido e que cada pessoa seja analisada ali como unidade, como humanidade, sem visar tanto esse lado comercial. Sim, porque é um tratamento caro, não é barato, né? Não, existem, as pessoas até comparam, até ouvi esses dias um oftalmo falar, o paciente dele falou, eu pensei que ia comprar um óculos, preço de uma Ferrari? Mais ou menos. Laura, nessa área, o barato pode sair caro? Quando é muito barato, pode até prejudicar a visão? Depende. Ou tem coisas baratas que... com uma boa orientação, sim, tem isso? Sim, exatamente, tá? Por isso a técnica é tão importante e você também confiar
no lugar onde você escolhe os seus óculos e as suas lentes oftalmológicas, né? A consultoria, ela precisa saber, a gente precisa saber que a consultoria ela tem que ser embasada na necessidade do outro e não na necessidade comercial de cada ótica. Isso. Eu não sei se você, Vanessa, você me disse que é míope, né? Sim. Foi em alguma ótica, aí a pessoa, o consultor óptico falou, melhor é essa marca, na outra, a outra. Na acontece outra, sempre, acontece, e a gente fica perdido. Tem que confiar realmente no profissional, né? Confiar no profissional e saber que ele vai fazer, ele, além de ser técnico, vai ter a honestidade de colocar a tua necessidade acima do ganho dele, né? Da lucratividade dele. Por isso que tem pessoas, eu tenho amigos assim, que tem um técnico óptico de confiança há muitos anos. Você tem clientes de muitos anos? Tenho, graças a Deus. Que confiam em você. Que confiam no meu trabalho. Que legal. Além de você ser técnica óptica, você se especializou em visagismo óptico. Exatamente. O que é esse trabalho? Esse trabalho, ele, na verdade, ele já tem sido feito há muito tempo e às vezes a gente faz sem saber, né? A gente vai ali na prática, né? E aí depois quando você vai estudar, você entende o porquê daquilo. Então o visagismo ele já existe há muitos anos, ele vem de uma palavra francesa, surgiu em 1930 e as pessoas usam mais ele na superfície. E aí o meu desafio e o que tem no meu trabalho é tentar tirar essa palavra da superfície, né? Eu acho que nada pode ser belo quando ele é raso. Então eu tenho o visagismo, ele estuda o rosto, os traços, coloração, personalidade, né? Necessidade, talvez, profissional? Ali, exatamente, o porquê, a imagem que aquela pessoa precisa passar, o que ela faz, a profissão dela, né? Então, a gente faz essa anamnese para conseguir definir ali, de repente, porque quando a gente fala em visão e acuidade visual, saúde ocular, a gente está falando da técnica óptica. Né? Aí a gente vem para o visagismo e o conceito dele é a aparência, a essência e o que a pessoa vai transmitir de acordo com uma imagem não verbal, comunicação não verbal dela. E aí a gente vem com a outra parte, que são a técnica em óculos. Eu sou técnica também em óculos. Porque as armações têm uma infinidade. Sim, muitas. Se você escolher a armação equivocada, você pode escolher a melhor lente, que você não será bem atendida. Então, precisa ter uma união ali de um entendimento. Antigamente eram dois modelos ou era o quadrado, era até mais fácil, então, né? Hoje em dia, não. Então, assim, tem cliente, por exemplo, para dar um exemplo, que compra a armação no lugar, a lente no outro, vai num técnico que nunca viu, e aí ele vai reclamar, ele não sabe nem onde reclamar. Nem aonde o resultado ele ficou tão ruim mas eu gastei na armação, comprei em Miami, fiz na melhor ótica, comprei a lente mais cara, e como eu não enxergo, como a minha lente ficou grande, grossa, ficou pesada. Então, foi a falta de uma orientação. Foi a falta de uma orientação. Então, assim, as pessoas precisam entender que comprar óculos é diferente de você comprar um blazer, comprar um sapato, né? Você, além de você usar ele para a tua saúde, para definir como você vai ver o mundo, também as pessoas vão te ver através dele. E você não se vê o tempo todo, mas você se sente. E o conforto dessa armação no seu rosto, como ele está, como você mesmo falou, né, no início da nossa conversa, a armação está te machucando. Sim, está marcando. Está marcando. Quando você tira ela, fica um sinal na sua pele. Muitas vezes, quando a pessoa até é mais velha, fica ferida no nariz. Nossa. Então, assim, e a pessoa não deixou de investir. Então, onde está o problema? Olha só. No conhecimento. E na honestidade, que muitas vezes, mesmo com o conhecimento, a pessoa para te vender, vai vender o que você quer naquele momento pela tua emoção. Então, a gente não pode comprar óculos na emoção do momento, rapidamente, com pressa. Os meus atendimentos, eles demoram de 1h30, 2 horas, no mínimo. Então, tem que ser feito com muito critério. Você sabe, você estava falando dessa questão de marcar o rosto, né? Tem também a questão de saúde, que eu já vi na família também, avó, de não se adaptar com a lente, de sentir tonturas durante vários dias e da pessoa falar, não, vai passar. É comum sentir
tontura quando você coloca uma lente, eu imagino multifocal. É comum isso? Sim, muito comum. E também esse assunto é cabido do técnico óptico. Então, se você for atendida por uma técnica óptica ou técnico, essa pessoa vai ter como amenizar esse sintoma, te precaver da possibilidade dele, né? Mas te indicar algo que possa te servir o melhor possível. E também eu costumo dizer que a ótica ela precisa prestar serviço e não vender. Você conhece uma boa ótica quando você precisa dela depois que você já comprou. Então, quando a pessoa sente tontura, e isso pode acontecer, ela precisa voltar nessa ótica, né? E o técnico, ele vai ter capacidade e embasamento para distinguir o motivo pelo qual aquela pessoa está com aquela dificuldade. Muitas vezes, a gente consegue resolver oferecendo uma nova tecnologia, um novo design de armação, um ajuste simples, às vezes é uma coisa tão simples, ou até mesmo a adaptação ali nas primeiras semanas. Isso acontece mais com lentes multifocais do que monofocais, né? Sim. Lentes monofocais, visão longe ou perto, multifocais, longe, intermediário e perto. E é aí que geralmente as pessoas que precisam já têm uma certa idade e elas acabam se confundindo no uso, principalmente quando é feito da maneira correta. Você estava falando de armações. É muito comum as pessoas comprarem armações no exterior, ou até de vendedor ambulante. Tem até isso também, quer comprar uma armação mais barata, né? O que deve ser considerado na hora de escolher uma armação? Tanto para monofocal ou multifocal? Depende do rosto da pessoa. O que tem que ser levado em conta na hora de escolher uma armação? Principalmente na hora da escolha da armação, se a pessoa vai usar este óculos para correção oftálmica, né, que é a maioria delas, e não apenas para usar esporadicamente, ela precisa daquele óculos para enxergar durante todo o seu dia. Primeiramente, eu colocaria o conforto, né? Até para não acontecer de machucar. Exatamente. Você não vai saber tecnicamente cada detalhe, né? As pessoas falam paletinha, o nome que se dá. Os termos técnicos que a plaqueta, charneira, haste, ponte. Então, a armação ela tem vários detalhes. O tamanho desses detalhes devem ter o tamanho que vai vestir bem no seu rosto, de acordo com o teu nasal, têmpora. Às vezes a pessoa tem um olhar mais singelo, mas tem essa parte do rosto aqui um pouco maior. Isso acontece muito com orientais, que tem um nasal mais baixo. Então, assim, a dificuldade é maior, né, de encontrar. E o que acontece? As pessoas colocam, acham bonito, escolhe. Mas aí, quando coloca a lente e vai usar, não dá certo. Não deu certo. Tamanho. Então, tem várias questões. Eu imagino que você faça muitas medições. É um cálculo, mais ou menos, conforme o tamanho do rosto. É que assim, a experiência, você coloca, a gente já sabe, né, se tá bom ou não tá. Uma orientação. Muitas pessoas, quando retiram os óculos, elas nem se enxergam mais. Elas tiram e deixam de ver e escolhem as cegas. Alguns compram pela internet e chegam com... Ai, Deus. É igual um sapato, você ganha, aí você quer dar um jeitinho, você gostou? A mesma vai servir. Pela internet. A maioria das vezes não dá certo. Algumas vezes dá. Então, quanto maior a tua necessidade, maior a dificuldade de escolher a armação. Então, quanto maior essa refração, é menos indicado que você escolha os óculos das armações sozinho. Quanto menor, mais fácil, porque daí é mais difícil de dar problema depois. Laura, você está falando de todo esse cuidado, tem óculos para comprar na farmácia. Tem. Isso é seguro? Ok. No Brasil é proibido, em alguns países pode ser feito isso. Antigamente, as pessoas não tratavam a visão. Eram lupas para aumentar e você enxergar. Sim. Antigamente não tinha celular, não tinha tela digital, não tinha LED, né? Sim. E a gente teve um avanço tecnológico imenso. Sim, em todas as áreas, né? Mas as pessoas não conhecem no segmento óptico e eles ainda acreditam que aquilo é o suficiente. E elas acham que enxergam. E aí, quando fazem um óculos numa lente de alta tecnologia, sob medida, com uma armação adequada e um material adequado,
tudo certo. Aí fala, nossa, olha isso. Coisa maravilhosa. Eu não via essa cor, eu não via isso. É impressionante, é mesmo. Então, o que um médico até... Não é a minha opinião, tá? É uma opinião cientificamente falando, não vai te fazer mal. Comprar aquele óculos. Não vai te fazer mal. Não vai estragar os seus olhos, tá? Porém, não é o ideal, porque ele não vai te atender da maneira adequada. Eu já ouvi como míope, né? Falando como míope, que quando o seu óculos sempre quer mais. É verdade isso? Não, de maneira nenhuma. Não, sempre vai aumentar o grau lá, sempre vai querer mais. É aquela coisa de mãe, né? A história da avó, da mãe, são os ditados populares. Gente, eu já ouvi muito isso. Falei, gente, então meu óculos, né? Sempre vou precisar de mais. Tem gente que tá aqui, ó, pegando aquela coisa da selfie lá pra ler, mas não quer comprar óculos. Não assume. Não assume. A presbiopia é a que mais chama esse ditado para ela, que é no que consiste a presbiopia. O grau de perto, a dificuldade de ler. E é pela idade mesmo? Ou tem gente que tem presbiopia jovem? Ou é uma questão de idade? Num geral, pela idade, o cansaço do nervo óptico. Mas... às vezes, acontece da pessoa, mesmo jovem, já precisar de um multifocal. Depende muito ali do estado clínico desses olhos, né? Vai ser avaliado pelo médico e tudo mais. Mas, no geral, a partir dos 40 anos, o primeiro presbita que a gente fala, né? Que vai recorrer ali a um multifocal quando é mais dinâmico, quando é uma pessoa mais pacata, uma pessoa que fica o dia inteiro no computador, ela pode recorrer aí a uma lente intermediária. Poucas pessoas sabem disso. Elas são chamadas de lentes intermediárias ou office para a área de trabalho. Então, ela vai atender uma média distância e uma distância mais próxima. Quando aquele óculos da farmácia, você vai ter que ler aqui, ó, porque é uma lupa, né? E você nem sabe se está ali no teu grau, qual a qualidade daquela lente. Você vai enxergar através de qual o valor daquilo, né? Que nitidez tem aquele material. Então, quando a gente vai escolher uma lente e você disse ali da dificuldade para perto que vem aos 40 anos, a gente precisa muito entender não apenas o que o médico deu ali, a refração positiva para perto. A gente precisa entender a necessidade diária e como essa pessoa vai usar os óculos naquele dia. É muito individualizado, então. Individualizado. E dentro disso, só nisto, tem uma infinidade de opções. E em diversos preços. Então, assim, você, por exemplo, Vanessa, você trabalha mais sentadinha no computador ou a tua vida é mais dinâmica? Muito no computador. Muito no computador, né? Leitura e perto do celular. Né? Sim. Só que você é míope. Então, o que acontece com o míope? Ele vai demorar mais para ter dificuldade para perto. O míope, ele enxerga muito bem para perto. A partir dos 40, eu não sei se você já... Não, já passou, já. Parece. Eu já sinto a questão da presbiopia, mas demorou mais. Demorou mais. Já exatamente. Me explicaram isso por causa da miopia. São cálculos que são feitos, né? Então, você precisa diminuir a miopia para enxergar para perto. Do contrário, você não sabe se fica melhor com ou sem as lentes. E aí, você tem essa dificuldade. No teu caso, não tem como você comprar um óculos na farmácia. Sim. Nossa, nem imagino. Porque a tua presbiopia ainda é negativa. Você precisa de menos miopia para enxergar de perto. Então, assim, depende muito. Tem que ser analisado, tem que, a partir dos 40 se dá esse problema da presbiopia, mas hoje em dia a gente está avaliando e um dos segmentos que tem mais crescido no mundo é o nosso óptico, né? Sim. Porque as pessoas estão envelhecendo também. Não só isso, não apenas isso. É que antigamente os nossos hábitos eram mais saudáveis. Né? Então a gente usava muito os olhos de uma maneira natural. E agora tem muita luz de tela, tem tudo isso, né? Antigamente os nossos filhos nasciam com 2 aninhos, estavam correndo no quintal, né? Agora eles estão... Nossos não, porque a gente é jovem. Essas mães. Isso. Mas agora não, as crianças nascem com uma tela de LED, então tem a preocupação da luz próxima, né? Então, a ciência já colocou ali o Blue Control para proteger os olhinhos da luz do LED, que é nociva.
Por exemplo, uma luz, uma tela de LED, uma tela do celular, ela pode emitir até 800 nanômetros né, naquele momento. 400 disso vai ser nocivo. Nossa. E a ciência ainda não entende o que isso pode causar de problema nessas crianças, porque a gente não tem parâmetro de comparação. Eles vão ser o parâmetro daqui a alguns anos, quando surgirem os problemas também. Então, as lentes que protegem da luz azul são mais indicadas para as crianças, que antigamente usavam mais os olhos para ver de longe e agora ficam o tempo todo com o nervo óptico convergido. Sim. E aí, quando chega aos 18 anos, vai fazer carteira de motorista, ou quando vai à sala de aula e vai ver a lousa, o quadro, não enxerga. Porque daí o nervo óptico não está treinado para ver de longe. Tá bem doido, nem sabe pra aí inverte a situação, você entendeu? Gente, que difícil, que sério isso. Antecipa o uso de óculos e muda a necessidade do ser. Olha. E antigamente não. Uma pessoa amétrope que não precisa de óculos só utilizaria depois dos 40. Laura, você está falando tanto do cuidado com a lente, né? O que dizer então dos óculos de sol comprados indiscriminadamente, assim, até em vendedor ambulante, em lojas? Aquele é meio assustador. Eu tenho medo de usar esse tipo de óculos. Pode fazer mal ou só não vai fazer bem? Um óculos de sol com a lente. Durante todos esses anos, o que eu tenho avaliado muito nos hábitos das pessoas em relação a isso. As pessoas compram por estética, aumentou muito ali as pessoas que gostam de óculos, porque é muita selfie, é muita foto. As pessoas querem trocar, querem cada vez comprar óculos mais baratos, se preocupando muito mais com a imagem do que com a proteção. Isso é um perigo, porque o índice de catarata, ptirige, degeneração macular, inflamação na retina tem aumentado muito. Né? Porque é tudo isso que a emissão de UV causa nos nossos olhos. E as pessoas não se dão conta. Falam, eu não gosto de óculos. Toda lente tem proteção. Às vezes, tem sim, toda lente tem proteção. Mas a qual intensidade? Quanto de proteção? Né? Ela precisa proteger 100%, tá? A mais, a 400 nanômetros, porque é a intensidade excessiva ali do sol que pode atingir aqui a gente. E ela precisa ter um valor AB bom para não dar dor de cabeça, não você enxergar, porque às vezes você tem miopia 2 graus. Aí você compra um óculos de sol e não quer graduar para não gastar. Sim. Porque o óculos é muito barato. Aí você já não vai enxergar bem de longe. Gente. Vai colocar uma lente com valor AB péssimo. Você vai colocar a vida das pessoas em risco além dos seus olhos. Sim, no futuro. Sim, que perigo. Então, assim, vai dirigir. Muito preocupante. A qualidade das lentes, gente, sempre tem que estar acima do valor que você paga no design, na aparência. Aquela história que não existe beleza na superfície, né? Sim. Não adianta você comprar um Dior de 5 mil e uma lente que não vai te proteger. Tem que pensar na saúde. A gente se preocupa tanto com a saúde, em todos os aspectos. As pessoas cuidam mais dos músculos hoje em dia, da harmonizações faciais que não param, né? Ali gastam números absurdos, a gente vê. O Brasil é pioneiro nisso. E daí quer economizar nos óculos. E aí, nas lentes dos óculos, como você vê o seu rosto, se ele está bonito ou feio? Através dos olhos. Exato. Quando a gente fala para uma pessoa que chega lá nos 80 anos, o que é mais importante para você quando você vê a tua vida? Ver os meus netos. Olha isso. Exato. Né? Poder apreciar isso. Enxergar bem. Enxergar bem. Que doido. A gente está falando da questão de saúde, mas você também trabalha com a ideia de que os óculos são uma extensão da comunicação não verbal. Sim. Né? A questão agora, falando um pouco de visagismo, como que a escolha da armação pode influenciar a percepção das pessoas em relação à sua imagem ou personalidade? Agora falando da aparência mesmo, qual que é a importância? Você trouxe aqui uma armação para dar um exemplo para a gente, né? Queria que você falasse sobre. Então, Vanessa, a escolha das armações, ela é fundamental hoje em dia, né? Porque escolher corretamente, a gente tem visto que imagem cada vez mais está ligada a sucesso. Sim. Porque hoje em dia você conhece muita gente que não te conhece. Nossa. E você vê através
da mídia social, fotos. A gente está muito exposto. A gente está exposto. Muita gente vê a gente que a gente nem imagina que esteja vendo. Então, assim, a todo momento nós estamos falando sobre nós mesmos sem se dar conta, né? E o óculos, o nosso rosto, ele é responsável por 70% da nossa imagem pessoal como um todo. Nossa, 70%? 70%. Olha. 70% da imagem, você me conheceu hoje. É o rosto. 70% da imagem que você vai levar de mim para casa hoje corresponde ao meu rosto. É comprometido, 56% disso é comprometido quando a pessoa usa óculos. Então, olha a importância de você escolher corretamente. Sim. Mas não através da superfície ou regras impostas. Eu vejo muita personal disso, pessoas opinando naquilo, a roupa que você vai usar, a cor da tua pele. Isso é o menos importante, a meu ver. Né? Porque quando a gente fala de alguém, a gente fala de tanta coisa. Sim. Né? Eu olho para você, eu vejo tanta coisa. A energia que você transmite, o seu olhar, o seu rostinho, como você se coloca, a entonação da tua voz. Então, o meu trabalho consiste na anamnese tentar entender isso, porque muitas vezes nem a gente se conhece. Não. Né? Não tem noção, né? Não tem esse conhecimento que você tem para... Não que eu tenho. Na verdade, o meu trabalho é mais em tentar auxiliar a pessoa a ligar os pontos do que ela sente, do que ela quer ser, que ela já é, e do que ela pode, de acordo com a necessidade de refração dela. Né? Então, assim, passa pela parte técnica uma parte que só você pode me dizer. Então, eu costumo dizer, não sou eu quem vou dizer o que é melhor para você, no que você vai ver ou sentir. Você vai me conduzir. Eu vou te conduzir, mas quem vai me dizer é você. E a partir do que você sente, do que você é, vai ser a minha consultoria. Então, porque não adianta eu falar, essa marca, esse material, se você chegar em casa e não se sentir bem, você vai na outra semana trocar. Exato. Mesmo com a minha ajuda. Como se tivesse escolhido sozinho ali, sem... Então, é muito importante você transmitir o que você é. Isso é mais importante. Né? Isso é belo. Isso vai fazer com que você se sinta à vontade. E com que você... O óculos pode ajudar a pessoa a aproveitar o seu potencial ao máximo, em todos os quesitos da vida. Olha só que profundo, né? E às vezes a gente não escolhe pensa, como escolhe um sapato, como escolhe com qualquer pessoa, com qualquer opinião, ou em 10 minutos. Não é assim que se escolhe. Dá esse exemplo pra gente, essa armação que você trouxe. Você pode colocar e falar sobre ela? Claro. Por exemplo, essa armação é uma armação da Versace. Que você está agora. Que eu estou agora. A própria marca, ela já tem uma história. Então, se você não gostar daquilo, você já não pode escolher aquela marca. Então, uma pessoa que vai falar dessa história, que vai saber da grife, de onde veio, do porquê que é assim, né? Até essa história mesmo vai... Por isso que tem tantas marcas que têm clientes fiéis. Só compram Ray-Ban, só compram Persol, porque tem uma história por trás daquela marca, né? Começa ali. Aí tem o material e o design, né? Do qual ela é feita. Então, assim, essa armação é uma armação clássica da Versace. Ela remete uma mulher mais como eu, na minha idade. Imagina, elegante para transmitir a impressão do que transmite para mim. Exato, elegância, confiança. Exato. Né? Mas, obviamente, talvez uma menina de 20 anos não queira usar um óculos. Ou não combine com o rosto dela ou com a personalidade dela. Então, se você me ver com essa armação, você vai ter uma impressão a meu respeito. Sim. E talvez, se você me encontrasse num outro dia, me daria uns 20 anos a menos com essa. Que tem um acetato, uma armação um pouco mais contemporânea, um design mais atual, ela levanta, ela aparece muito mais, né? Sim, então, ela dá uma beleza de contraste e que... Ali, a meu ver, também você precisaria ter mais de um óculos, porque ele vai cansar um pouco mais e tudo mais. Então, são essas orientações que a gente costuma ali tentar, né? E é importante, você veja, outro aspecto, outra coisa. Uma outra imagem, mesmo
falando as mesmas coisas, você vai ver algo diferente em mim. Sim, sim. Nossa, é impressionante. Bem, a gente poderia conversar muito mais tempo, porque temos informações mesmo. Quais dicas você daria, Laura, para quem está pensando em trocar de óculos e não sabe por onde começar? Se você quiser colocar novamente os seus óculos, tá lindo com os dois. Obrigada. Para a pessoa que quer trocar de óculos, tá? Ai, aonde eu vou? As óticas normalmente têm essa consultoria, tem que ficar atento a isso, porque você também passou, a gente conversando antes, que não dá para pegar um vendedor qualquer que até a semana passada trabalhava assim numa loja de sapato e hoje está vendendo óculos e vai te indicar qualquer ação. Tem que procurar um profissional. Quais são as suas orientações? Então, o que eu tenho dito para as pessoas que agora, como a consultoria ela está ali pelo Instagram e eu abri mais esse leque, então muita gente de longe vem me perguntar e me faz essa mesma pergunta que você fez. São muito importante essa colocação sua agora. Dúvida frequente. E eu digo a elas que... Já ouviu uma frase, quem sabe sofre menos? Eu estou ouvindo agora, eu acho maravilhosa. Muito bom. Hoje a informação está muito acessível, né? Então, se você tiver dúvidas, se ouviu opiniões distintas e ainda com o atendimento você ficou se questionando o que é ideal para você, procure saber, procure a informação, né? Através da internet, através de um outro profissional e procure sanar as dúvidas. Nunca compre com dúvidas, porque você estará suscetível ao erro. Confiar na pessoa que está te atendendo, que vai tirar as medidas da sua lente, que vai indicar a tecnologia dessa lente é primordial, né? Porque, primeiro, é o teu bolso, é o teu dinheiro que está sendo colocado ali. É um investimento. É um investimento. E se você pode sair com o melhor possível, com o menor valor possível, por que você vai se dar a chance? A gente tenta economizar em tudo hoje em dia. E aí você vai se colocar ali numa situação que você pode investir erroneamente. E aí diminuir a segurança, diminuir a qualidade do que você está levando. Então, confiança, buscar a informação, né? E muitas pessoas saem ali do consultório médico já com uma ótica indicada. Isso não vai fazer com que você seja bem ou mal atendido. Quem está te atendendo? Quem foi contratado naquele momento? Qual a lente que o médico te passou? O médico realmente entende daquilo? O médico passa ali, ele escreve Zeiss, Essilor e Roya, e o consumidor final acha que está ali o resumo do que ele precisa. Gente, não. Essas são lentes que você falou seu nome, marcas de lentes. Caras multinacionais que têm infinidades de lentes por trás daquilo. Então, assim, não é essa indicação que o consultor já vai resolver a vida ali e você pode confiar naquilo. Então, se você não souber, você vai confiar no errado. Né? Então, assim, tenta se informar um pouquinho para que você fique menos suscetível ao erro possível. Tá certo. Laura, muito obrigada pela sua entrevista. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está em busca, né, dessa segurança para escolher um óculos, enxergar bem e ter uma melhor qualidade de vida. Tá? Imagina, eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigada. Gente, esse foi o podcast Saúde Todo Dia News, o programa que você pode ouvir e assistir e que não tem contraindicação para a sua saúde. A gente se vê em breve numa próxima entrevista. Tchau!